Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou passar para vocês uma dica bem simples usando Swift, uma forma mais fácil de formatar textos que contenham quebra de linha. Vamos lá? Primeiro, eu acabei de criar um projetinho aqui, um projeto padrão, chamei ele de teste, só para ficar mais fácil de exemplificar essa forma de formatar textos com quebra de linha, né? E vamos lá. Primeiro, se a gente quer formatar um texto, quer exibir um texto que tenha uma quebra de linha, a gente precisa colocar uma combinação de caracteres especiais, que é o /n. Então vamos lá, primeiro eu tenho aqui um texto, vamos lá, de exemplo, esse é um texto um pouco maior, mais longo, que tem uma quebra de linha. Beleza. Vamos exibir esse texto aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, exibir essa variável text1 aqui só em um text do SwiftUI. Esse é um texto um pouco mais longo que tem uma quebra de linha. Aqui a quebra de linha acontece depois do tem, porque é onde essa vstack que a gente tem com um padding é onde até onde esse texto pode ir. Então, por isso essa quebra de linha foi aqui. Se a gente quisesse forçar uma quebra de linha em algum lugar específico, como eu falei, a gente precisa usar a combinação de caracteres /n. A própria string, colocando essa combinação de caracteres na string, o text ou outros elementos que renderizem texto vão fazer essa quebra de linha. Então vamos colocar duas quebras de linha aqui, só para a gente visualizar. Para ficar mais fácil, eu vou adicionar um alignment leading aqui para a gente ver o texto da mesma forma, e vou adicionar também um spacing nessa vstack, assim a gente consegue visualizar bem. Então agora sim, nosso texto quebrou onde a gente adicionou o /n. Então esse texto é um pouco quebra de linha, mais longo, que tem uma quebra de linha aqui. Agora, uma forma mais fácil, você visualizar isso não parece tão fácil de ler, né? Fica o /n aqui no meio da sua string, às vezes você pode confundir adicionando algum espaço, o que vai ser renderizado de forma errada, como a gente pode ver aqui. Então, uma forma mais simples de trabalhar com textos que contenham quebra de linha e deixar ele um pouquinho mais fácil de ser visualizado usando Swift é colocando esse texto dentro de 3 aspas duplas. Então, vamos colocar o nosso mesmo texto que a gente tem aqui. Colocamos esse texto, fechamos também com 3 aspas duplas. E agora a gente pode quebrar esse texto no mesmo lugar que ele vai reconhecer a quebra de linha. Então esse texto é um pouco mais longo e que tem uma quebra de linha. Aqui também vou só apagar esse espaço extra. Legal. Se a gente exibir essa variável que contém o text tree aqui, a gente tem exatamente, como a gente pode ver aqui na preview, exatamente a mesma quebra de linha onde a gente definiu, onde houve uma quebra de linha no texto e não mais usando a combinação /n. Então essa, como eu falei, é uma dica bem simples, mas que tem algumas pessoas que ainda não conhecem. Então uma forma um pouco mais fácil, mais simples de você deixar o seu texto, seu código um pouco mais fácil de ser lido quando você precisar forçar uma quebra de linha. Beleza? Se você ainda não conhecia essa dica, deixa o like aí no canal, ajuda a compartilhar esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Vamos começar, esse canal está começando, eu tô gostando de postar conteúdo aqui, ainda tem pouca coisa, mas a gente devagarzinho vai trazendo mais e mais conteúdo. Então tô gostando bastante desse modelo, de compartilhar esse conteúdo com vocês. E aos poucos a gente vai sentindo quais os vídeos que agradam mais a todo mundo. Uns vídeos mais curtos, com pequenas dicas, talvez vídeos mais longos, implementando coisas um pouco mais complexas. A gente vai vendo junto e descobrindo junto a melhor forma de compartilhar conteúdo. Valeu? Até mais!